Fala rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando com a gente, amigos do canal Gol TV, eu sou o Jonas Stelman, chegando agora com um mundo de informações nessa tarde, um vídeo exclusivo para falar sobre o maior clube de futebol de Pernambuco, que é o Santa Cruz. Pra você que tá chegando comigo, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Antes de qualquer coisa, convidar vocês, meus amigos, já começamos aí, já foi um grande sucesso, super pós-jogo aqui da Gol TV, acompanhando passo a passo do Santa Cruz nessa Série C. A gente começou na Série D, né? Tem gente, e o mais engraçado, cara, é que teve gente que veio falar, porra, vocês estão se aproveitando do engajamento do Santa Cruz. Falaram isso aqui no pós-jogo, cara. Vocês estão se aproveitando do engajamento do Santa Cruz na Série C, irmão. Eu já tava falando do Santa Cruz ano passado na Série D e sofrendo com o Roquene pegando pênalti. E já começou a falar aqui ano passado. E quando eu vim pra Gol TV, foi um pedido meu, quero falar de clubes do Nordeste. Então escolha dois clubes aí do Nordeste, Bahia e Santa Cruz. E foi uma escolha minha. E o Santa Cruz estava na Série D. Então assim, não estou me aproveitando do Santa Cruz não. Evidentemente, assim como aconteceu hoje, a gente é uma referência em informações, em pós-jogo do Bahia. Eu quero fazer isso também com o torcedor do Santa Cruz. Quero fazer isso também. Evidentemente que a gente vai gerar desconforto, a gente vai gerar, vai ter gente que vai ficar aborrecida, vai ter gente que vai ser agressiva, xenofóbica, não tem o mimimi não, tá? Porque lá no pós-jogo do Bahia, os canais de Bahia que sempre reclamavam de que a imprensa não valoriza o futebol do Nordeste, a imprensa não fala do Bahia, a imprensa do eixo finge que o Bahia não existe. E a Gol TV chegou para falar do futebol do Nordeste? Quem são esses que não são da Bahia falar do futebol do Nordeste? Quem são esses que nem nordestinos são para falar do futebol do Nordeste? E lá eu fiz questão de explicar, e vou explicar aqui rapidamente nesse vídeo também. Morei no Nordeste, 6 anos no Nordeste, cobri Santa Cruz, cobri CSA, cobri CRB, cobri ABC de Natal, América de Natal. Sei bem como é que funciona o futebol do Nordeste. Sei bem o que existe nos bastidores da Federação e do Nordeste. Vi muita coisa ruim, mas vi muita coisa boa que o mundo do futebol precisa conhecer. Poucos clubes têm uma torcida como a do Santa Cruz. Poucos clubes têm uma torcida tão presente, tão enganjada, e que mesmo às vezes sem divisão apoiou tanto o Santa Cruz quanto o Santa Cruz. Então quando eu escolhi o Santa Cruz, não foi pelo engajamento. Até porque eu sou jornalista há 14 anos e há muito tempo atrás eu falava de Flamengo. E continuo falando de Flamengo. E o Flamengo também, assim como o Santa Cruz, dá muito engajamento. Mas eu escolhi falar do futebol do Nordeste porque eu sei dessa grandiosidade, cara. ABC América, o clássico de Natal, para. Bavi, cara, Salvador para, Bahia para. Os clássicos de Pernambuco, Santa Cruz Sport, comove toda a cidade, todo o estado. E no eixo ninguém fala disso, ninguém valoriza isso. Sabe, é muito fácil você valorizar o que tá dando certo. Vou falar do Corinthians, vou falar do Palmeiras, vou falar do Flamengo, é fácil. É fácil. Agora acompanha lá a trajetória. Lá do Bahia lá atrás, quando não tinha Grupo City, tomava porrada de todo mundo. Acompanha a trajetória do Santa Cruz desde a Série D, agora na Série C. Vamos acompanhar as vitórias, vamos acompanhar as derrotas, vamos fazer as cobranças como a gente está fazendo aqui. Bruno Rodrigues, cadê a SAF? Senta a bunda na cadeira e explica pro torcedor em que pé que tá isso. Da mesma forma que você sentou para falar, para se orgulhar, porque a SAF vai trazer bilhões, senta a bunda na cadeira agora e valoriza o seu torcedor e mostra pro seu torcedor em que pé que tá a SAF, pô. Torcedor, vou ser honesto com você, a situação é essa, a situação é aquela, o investidor é esse, não vai ter mais SAF, não vai ter mais dinheiro, a gente vai cobrar isso aqui. Além das informações, vai ter cobranças constantes. Porque aqui na Gol TV, uma coisa que quando eu cheguei na Gol e eu pedi é o seguinte: não quero ter vínculo com dirigente, não quero ter vínculo com clube, não quero ter vínculo com jogador e comissão técnica. Para eu poder ter respaldo para falar aquilo que eu acho e aquilo que eu penso. Tá bom? E a primeira coisa que eu quero falar aqui nesse vídeo é sobre a Arena Pernambuco. A Arena Pernambuco explicou que a queda de energia e projetou o gramado indisponível, olha o problema, por até 30 dias, cara. A Arena Pernambuco, por meio da assessoria de imprensa, se pronunciou na última terça-feira, mais conhecida como ontem, sobre o gramado encharcado e a queda de parte da iluminação da partida de Santa Cruz 1 e Itabaiana 0 na segunda noite, aliás, na segunda-feira à noite pela Série C
do Campeonato Brasileiro. O comunicado, né, diz que o Santa Cruz tinha ciência, olha só, que o Santa Cruz tinha ciência que o gramado não estava em plenas condições para o jogo. A organização do estádio topou receber a partida pela indisponibilidade, né, da partida ser em outro lugar. O Arruda segue sem previsão para ser reaberto ao público, tá bom? Abre aspas, ó. O volume atípico de chuva em curto espaço de tempo impactou diretamente as condições do gramado, exigindo um intervalo maior para o adequado escoamento da água. Ressalta-se que o sistema de drenagem permanece em pleno funcionamento, tendo sido submetido à condição climática extrema, diz, né? Irmão, olha só, às vezes não chove, tá uma merda também, tá? Às vezes nem choveu e tá horrível o gramado. Por muito uso, o Santa Cruz jogou, teve o Retrô que jogou, o Sport jogou, então não joga a culpa em São Pedro não, hein? Não joga a culpa na chuva não, porque sempre foi uma merda, tá? A Arena esclarece ainda que, em razão da realização recente de um grande evento católico, a vigília do Frei Gilson, o gramado não estava em condições plenas, mas com capacidade para poder atender a necessidade do momento. Essa condição foi previamente informada ao Santa Cruz, que realizou vistoria técnica no campo e formalizou ciência da situação. Diante da ausência de outro local apto para a realização da partida, a Arena Pernambuco se disponibilizou a receber o jogo em caráter de apoio ao clube, mediante acordo entre as partes, tá? A partida entre Santa Cruz e Itabaiana, ela começou normalmente, mas foi paralisado aos 9 minutos da primeira etapa por conta de uma queda de energia, tá bom? Por parte dos refletores. Então imagina uma Copa do Mundo, um estádio de Copa do Mundo que se chover a luz acaba, né? Que segundo a Arena foi fruto aí de uma interrupção momentânea em decorrência de uma pane geral na rede elétrica que foi provocada pela intensidade das chuvas e os fortes ventos na região. A energia ela voltou, né? Mas as fortes chuvas castigaram o gramado e a partida foi paralisada por 47 minutos. A partida voltou, né? E o gramado seguiu muito desgastado, com pouca bola rolando e poças no campo. Apesar disso, o Santa Cruz venceu com o gol ali do Marquinhos, tá? Eu não vou ler aqui na íntegra, né? Eu não vou ler na íntegra aqui a nota, né? Só vou ler o final. A Arena Pernambuco reforça que, diante das previsões meteorológicas dos próximos dias, o gramado passará por um período de preservação e manutenção com suspensão temporária de sua utilização, visando o pleno restabelecimento de suas condições. A Arena Pernambuco reafirma seu compromisso com transparência, a segurança e a qualidade da operação dos seus eventos, tá bom? Então a Arena Pernambuco fala que vai estar paralisado. Os próximos 2 jogos da equipe do Santa Cruz é fora de casa, tempo suficiente para que as coisas possam se restabelecer, mas precisa tomar vergonha na cara e botar o Arruda para funcionar, pô. Precisa. Olha como as coisas estão atreladas com a falta de comunicação da SAF, que é botar o Arruda para funcionar, que é fazer um elenco forte, sabe? Tudo gira em torno da comunicação em relação à SAF, que tá muito mal informada, tá muito mal... A gente não sabe o que vai acontecer, tá? E o Arruda continua sem os documentos necessários do bombeiro para poder abrir, cara. Se hoje a Arena Pernambuco falar assim, ó, a gente não vai jogar, vai pedir o quê? Pro Náutico? Vai pedir pro Sport? Vai sair de Pernambuco pra poder jogar? Cara, é inadmissível. Que planejamento bunda de chuchu de vocês, cara. Por uma competição tão importante quanto o Campeonato Brasileiro da Série C, com uma retomada do Santa Cruz no cenário nacional. E logo após a vitória, né, o Claudinei valorizou a entrega do clube e disse que estava muito satisfeito. Cara, eu vibrei muito com o Santa Cruz. Tava conversando, eu assisti o jogo com outros 2 amigos, né? E eu sempre falava, cara, é muito injusto o Santa Cruz não sair daqui com a vitória. Muito injusto o Santa Cruz não sair com a vitória, né? E o gol do Marquinhos vibrei pra caramba, porque foi mais do que merecido, porque o Santa Cruz jogou muito melhor. O Santa Cruz estava tentando jogar. E o Itabaiana estava tentando não deixar o Santa Cruz jogar. E com aquele gramado ali, irmão, trocar 3 passes era praticamente impossível, e o gol acabou saindo numa bela cabeçada aí do Marquinhos, que deu os 3 pontos. Cara, esses 3 pontos foram de extrema importância pro Santa Cruz, porque, como eu disse anteriormente, tem 2 jogos difíceis agora fora de casa, né? A gente espera que o Santa Cruz fora de casa possa pontuar também, possa trazer alguns pontos fora de casa. Mas se não pontuasse, se não vencesse esse jogo contra a equipe do Itabaiana, poderia para esses 2 jogos subsequentes fora de casa, mais pressionados a ter que pontuar. Evidentemente, precisa pontuar, tem que pontuar fora de casa também, faz parte de quem quer subir, de quem quer o acesso, né? Mas se não vencesse em casa, esses 3 pontos foram importantíssimos, porque se de repente as coisas não dessem certo fora de casa, Santa Cruz ele poderia voltar com 1 ponto ou 2 pontos aí na tabela, e não é legal, né? E não seria legal. Enfim, meus amigos, é isso. Espero que o Arruda volte o quanto antes, para não ficar dependendo da Arena das Dunas, né? Vai ter show do Frei Gilson, do Pastor Fulano, do Ciclano. Última coisa que tem lá é futebol, mas eu também entendo. O estádio precisa respirar, né? E respira, além dos jogos, com shows,
né? E o mais triste disso é que o Santa Cruz tem um dos mais emblemáticos estádios do futebol brasileiro, mas tá lá deteriorado. Ninguém bota mole para consertar. Tinha um buraco lá na arquibancada, parece que consertaram isso. Sequer a documentação do corpo de bombeiro tá liberada. Triste, cara. Triste, em um momento crucial que o Santa Cruz precisa para poder se reerguer, como eu disse anteriormente, no cenário nacional. Tá bom? Você que tá comigo aqui na Gol, deixa o like, inscreva-se, que é importante demais pra gente. É muito importante pro nosso crescimento. Vídeos todos os dias aqui no canal, pra você ficar super bem informado. Eu sou o Jonas Estel, esse é o canal Gol TV. Saudações, tamo junto. Valeu!